Olá, muito boa tarde. As consequências que podem decorrer do Programa de Estabilidade e Crescimento, que vai dar entrada no Parlamento esta sexta-feira, são ponto de partida para a análise social que propomos neste programa em cada semana, hoje contando com a presença do jornalista da Renascença, Paulo Pinto. Será mais daqui a pouco, depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade. Batizar as crianças. O apelo do Papa na audiência pública desta semana. Depois da missa, o batismo. Francisco começou um novo ciclo semanal de catequeses e pediu aos pais católicos que batizem os seus filhos, sem adiar esta decisão, que considera um ato fundamental na educação religiosa das crianças. Quando noi battezziamo un bambino, entra in quel bambino lo Spirito Santo e lo Spirito Santo fa crescere in quel bambino, da bambino, delle virtù cristiane che poi fioriranno. Sempre si deve dare questa opportunità a tutti i bambini, di avere dentro di loro lo Spirito Santo che li guidi durante la vita. Non dimenticatevi, battezzare i bambini. Francisco convidou todos a conhecer a data em que foram batizados e a celebrá-la como segundo aniversário, um dia de renascimento. O Papa pediu que os cristãos sejam missionários desta vida nova para que o mundo acredite e seja transformado. Io vi darò un compito a casa. Un compito oggi per fare a casa. Coloro di voi che non si ricordano la data del battesimo, ma domandi alla mamma, ai zii, ai nipoti, ma domandi, tu sai qual è la data del battesimo? E non dimenticarla mai. E quel giorno ringraziare il Signore, perché è proprio il giorno in quale Gesù è entrato in me. Lo Spirito Santo è entrato in me. Avete capito bene il compito a casa? Tutti dobbiamo sapere la data del nostro battesimo. È un altro compleanno. È il compleanno della rinascita. O encontro com peregrinos e visitantes de vários países começou com um percurso em papamóvel pela Praça de São Pedro, no qual o Papa foi acompanhado dentro do carro por um grupo de crianças. Clarificar conceitos sem discriminar nenhuma posição foi o objetivo do CRC ao juntar num debate sobre a eutanásia dois católicos com opiniões contrárias. A insuficiência da sala, pequena para receber todos, era já um indicador do interesse que o debate provocava. O final da vida humana e a eutanásia era o tema que conjugava dois intervenientes que, apesar de se assumirem católicos, representam também posições antagónicas nesta questão. Nós fizemos questão de fazer um debate que pretendemos que seja um debate sereno e um debate esclarecedor. E sem, à partida, discriminarmos nenhuma posição. Dá-se a circunstância que, por acaso, seremos católicos e terem perspectivas muito diversas sobre esta matéria. O Centro de Reflexão Cristã cumpre a sua função de permitir que, digamos, que com este debate se clarifiquem conceitos. Clarificar conceitos é uma prioridade para o médico Miguel Oliveira da Silva, que considera este um debate urgente e nada abstrato. Há dois projetos de lei concretos que os cristãos têm que conhecer e que têm que debater. E não podem, a meu ver, fazer apenas afirmações grandiloquentes com as quais estamos todos de acordo, mas têm que conhecer e combater os dois projetos de lei concretos que estão em análise e que podem ser votados daqui a poucos meses em Portugal, apesar de não terem estado em nenhum programa eleitoral e em nenhum programa de governo. No seu entender, as pessoas fazem uma ideia errada do que está em discussão na realidade.
As pessoas falam muito em doentes com sofrimento físico insuportável e situação terminal, etc. Mas os projetos de lei não se destinam para esses doentes. Destinam-se a qualquer doente sem sofrimento físico e sem situação terminal, por exemplo. E os cristãos têm que saber isso. O antigo presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida considera que esta questão representa de antemão consequências que, no seu entender, são negativas. As consequências são previsíveis. É morrer pessoas que não querem morrer. Tão simples quanto isso. Portanto, se estas leis forem aprovadas, vai morrer em Portugal pessoas que não querem morrer. Tão simples quanto isso, cuja vontade vai ser de uma forma capciosa, digamos, direcionada, e em que as pessoas, portanto, nem todos os actos voluntários são livres, e a liberdade vai ser... A própria existência de uma lei em si mesma, mesmo que não seja por razões economicistas, mas uma lei em si mesma que permita o pedido de eutanásia, é já uma forma de coagir indiretamente algumas vontades. Por sua vez, José Manuel Pureza reconhece que a questão não é fácil e, por isso, carece de um quadro legal. Naturalmente não é tudo fácil, é uma lei que tem à sua frente uma exigência enorme e as leis servem justamente para regular da maneira mais rigorosa que podem as diversas vicissitudes que podem vir a acontecer. Este deputado do Bloco de Esquerda considera uma falsa questão a eventual pressão que uma lei destas faria incidir sobre os mais idosos. A idade não é uma doença e, portanto, não se coloca a questão dos idosos como se houvesse aqui um atirar dos idosos para uma situação de antecipação da morte não voluntária. E o que há que fazer é, justamente na lei, prever todos os requisitos para evitar práticas perversas. Essa é a função de uma lei. Uma lei deve justamente prever, antecipar e na medida das suas possibilidades, digamos, impedir que essas práticas venham a verificar-se. Eu estou muito confiante que assim será. Assumindo a sua identidade cristã, entende que esta não é uma questão que oponha crentes e não crentes. Como é que os cristãos entendem a sua morte? Como é que entendem, digamos, aquele momento em que, enfim, nós acreditamos que se abrem definitivamente a uma convivência com o Pai? E, portanto, não querendo, naturalmente, forçar ninguém a antecipar a sua morte, nem mesmo por isso, eu creio que a minha posição como cristão, e esta casa é realmente disso, até na minha própria trajetória pessoal, um símbolo forte, a minha reflexão como cristão vai no sentido de que os cristãos se situam numa sociedade plural. Nessa sociedade plural devem afirmar as suas convicções, mas não devem perder de vista que a sociedade realmente é plural. A eutanásia e o suicídio assistido num debate que foi o último nas instalações do Centro de Reflexão Cristã na Rua Castilho. Será em breve que o Centro Nacional de Cultura vai acolher a sede do CRC e algumas das suas atividades. O cardeal Cerejeira era completamente independente de Oliveira Salazar. Defende, numa obra, o historiador Luís Salgado Matos. Através da pena e das investigações do historiador Luís Salgado Matos, foi publicada recentemente uma obra sobre o cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira. Um livro original e estimulante, como refere no prefácio o atual patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. É original porque a perspectiva que o professor Salgado Matos tem sobre o cardeal Cerejeira é muito própria, é muito dele e muito inovadora, porque nós estamos habituados mais a leituras, digamos, de igreja, ou então a leituras muito políticas em relação com o Estado Novo, etc. E o professor Salgado Matos, desde a publicação do seu texto no Dicionário de História de Portugal, tem aberto uma outra perspectiva, mais englobante. A grande novidade desta obra é apresentar o Sr. Cardeal Cerejeira como alguém que agia por direito próprio, como cidadão português, como eclesiástico, alguém que tinha um programa próprio para a Igreja em Portugal e que, no plano político, conservou sempre a independência da Igreja acima de qualquer outra preocupação. Nascido no coração do Minho, em 1888, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira foi bispo de Lisboa de 1929 a 1971.
Várias décadas em que o mundo e Portugal sofreram muitas alterações históricas e acontecimentos que marcaram o século XX. Só o primeiro patriarca de Lisboa, no século XVIII, Dom Tomás de Almeida, é que teve assim tantas décadas de governo, como depois teve o cardeal de Cerejeira, com a diferença que no século XVIII, apesar de tudo, as coisas eram mais estáticas, as mudanças eram mais lentas. No tempo do cardeal Cerejeira, enfim, desde o final dos anos 20 até ao princípio dos anos 70, que mundos e que sucessão de mundos. E é isso que torna a sua personagem também muito interessante e também passível de várias leituras, conforme a época em que elas se façam, e essas épocas também continuam a coexistir no pensamento atual, não é? O Sr. Cardeal Cerejeira viveu o grosso da sua vida durante o Estado Novo e, portanto, era inevitável. O Estado Novo vai de 1926 a 1974. O Sr. Cardeal Cerejeira nasceu no final do século XIX e morreu em 1977. Portanto, o grosso da vida dele foi vivido no Estado Novo. Além disso, o Sr. Cardeal Cerejeira era amigo do professor Salazar. Durante o pontificado de Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, a sociedade portuguesa e mundial viram realizar-se o Segundo Concílio do Vaticano e o poder bélico e mortífero da Segunda Guerra Mundial. Tudo aquilo que acontece na sociedade portuguesa e na Igreja em Portugal dos anos 20 para os anos 30 e até para os anos 40 tem que se situar no que estava antes, não é? E o que estava antes, para alguém que ainda nasceu na década de 80 do século XIX, era o final da monarquia e, portanto, aquela pseudo-gaiola dourada em que via a Igreja muito submetida ao constitucionalismo monárquico, depois as perseguições da Primeira República e da Lei da Separação, e daí que havia uma grande vontade de fazer outras coisas e de encontrar uma outra colocação da Igreja na sociedade portuguesa. Muitas vezes o Sr. Cardeal Cerejeira é apresentado como obedecendo a instruções do Sr. Professor Salazar, que era o ditador no tempo do Estado Novo. E eu procuro demonstrar que essa perspectiva é completamente falsa e que o Sr. Cardeal Cerejeira era completamente independente do professor Salazar, ele, Cardeal Cerejeira, tinha a sua própria personalidade. Se havia alguém que se pudesse considerar superior nesse par Salazar-Cerejeira, se havia alguém que se pudesse considerar superior, insisto, era o Cardeal Cerejeira e não o professor Salazar. Uma obra sobre o Cardeal Cerejeira, escrita pelo historiador Luís Salgado Matos, com imensas fotografias da vida deste patriarca que nasceu no Minho e faleceu em Lisboa em 1977. No portal da Agência Eclésia pode acompanhar estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Falamos agora sobre possíveis alterações introduzidas pelo Programa de Estabilidade e Crescimento, que vai dar entrada no Parlamento esta sexta-feira. É para isso convidado do Programa Eclésia, o jornalista da Rádio Renascença, Paulo Pinto. Cumprimento. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estares neste programa. O que é que está em causa, de facto, com este Programa de Estabilidade e Crescimento? O que está em causa é perceber o que é que vai acontecer nos próximos anos, entre 2018, este ano, e 2021. Portanto, isto é um programa que nos atira para esses anos para perceber, são as linhas gerais do que é que o Governo pretende fazer. Sempre temos de ter em conta que o Governo, esta legislatura, acaba no próximo ano. Portanto, estamos aqui com 2 anos de avanço, mas basicamente são as linhas gerais de que se pretende que o Governo quer para a economia e para as finanças públicas nos próximos 3 anos. O que é que nós temos aqui? Temos aqui 2 tensões, basicamente neste caso, e já os partidos que apoiam no Parlamento o Governo já o fizeram sentir, são 2 tensões entre ter um déficit mais pequeno do que aquele que estava previsto ou relaxar um bocadinho essa meta e aproveitar essa folga para canalizar, por exemplo, para serviços públicos, como é o caso da saúde, que tem estado suborçamentado, ou seja, aquilo que se coloca no orçamento, que reserva para esse setor, não tem sido o suficiente. Portanto, temos e aqui já vamos também estas essas consequências, porque acredito que seja que pode interessar muito a quem nos está a ver e ouvir. Exatamente. As metas estão entre o 0,7% e o 1%? Exato, 1,1%, que é o que está inscrito no Orçamento de Estado para este ano e que foi negociado com os parceiros da esquerda. E, portanto, aí é que está a tensão principal política, ou seja, os parceiros de esquerda dizem: nós não negociamos este valor, nós negociamos um valor ligeiramente mais alto. E se, de facto, nos permitir ter essa folga, então utilizemos, mantenhamos a meta de 1,1% ou 1%, mas
utilizemos essa folga de 0,4%, 4 décimas, para canalizar isso para serviços públicos, para melhorar os serviços públicos. Essa é uma decisão política. É uma escolha política. É uma escolha entre gastar ou não gastar. Entre poupar, ter uma meta mais ambiciosa ou não ter uma meta mais ambiciosa. A questão é essa. E isso pode afetar, de facto, a vida de todos nós. Nos serviços públicos, na melhoria, no investimento público. E por isso trazemos também para aqui este debate, porque de facto está em causa a vida de todos nós. Não é? Exatamente. E a saúde e a educação serão os dois âmbitos que podem ter mais reflexos nesta aposta? Eventualmente, neste caso mais concreto, a saúde. A saúde. Aliás, nas últimas semanas temos tido exemplos de casos, alguns dramáticos na saúde, com falta de recursos. O Hospital de São João, por exemplo, no Porto. Ou o IPO, no caso da pediatria, e, de facto, há suborçamentação, há falta de verbas para a saúde. Isso já foi admitido pelo próprio Governo. Portanto, há aqui uma questão de gestão de verbas na saúde. E é preciso atacar esse problema, porque as pessoas não podem dirigir-se a um hospital, a um centro de saúde, e não serem atendidas ou não terem à sua disposição o serviço de que vão procurar. E essa é uma escolha política, mais uma vez. Estamos sempre aqui na escolha política entre uma coisa e outra. Nunca deixámos de estar também na salvaguarda da estabilidade necessária para que se mantenha. Exatamente. Enfim, para que todos os programas, não só neste nível, mas todos possam ser levados todos. por diante. Aliás, esta semana um grupo de 4 economistas apresentou o que eles chamam uma ligeira variação do programa de estabilidade que o Governo apresentou no ano passado. Este ano ainda estamos à espera dele. Mas eles dizem que, de facto, não é desejável ter esta meta do déficit tão ambiciosa. Não é desejável nem politicamente, por causa das tensões na esquerda, nem socialmente, porque as pessoas, de facto, depois não têm acesso aos serviços públicos, nem economicamente, porque pode causar aqui um estrangulamento no próprio Estado. E eles dizem, não, vamos aliviar um pouco as metas, vamos continuar a consolidar, não há problema nenhum, o ritmo tem de ser um pouco mais lento. E não há problema nenhum. Estes 4 economistas, aliás, um deles é deputado independente eleito pelo PS, ele próprio diz, não há problema nenhum, vamos aliviar as metas, vamos tentar aqui encontrar um equilíbrio, mas que não precisamos ser tão ambiciosos quanto isso. Estará em causa a imagem diante da União Europeia? Essa é uma questão que eu ainda não consegui perceber o objetivo do Ministro das Finanças, Mário Centeno. Aqui podemos especular sobre várias coisas. O Ministro tem, de facto, feito um trabalho que é considerado notável em termos europeus. Tem sido elogiado, foi, aliás, apelidado de o Cristiano Ronaldo do Eurogrupo. Sim. Ele agora é presidente do Eurogrupo. Tem aqui que equilibrar estas duas funções, entre Ministro das Finanças de Portugal e Presidente do Eurogrupo. Há metas a cumprir, de facto, e eu ainda não consegui perceber qual é, porque, de facto, há aqui margem para aliviar um pouco esta meta do déficit. E ter aqui algum alívio para os serviços públicos, eventualmente. E é preciso ter em conta também que, nos próximos anos, e isso chamou a atenção estes 4 economistas, temos de ter também em conta que a despesa com pessoal na administração pública pode estar um pouco, ou seja, o que se prevê gastar pode estar um pouco abaixo daquilo que é na realidade. E, portanto, é preciso ter aqui... Eu não sei se o Ministro das Finanças está a tentar criar aqui uma almofada para crises que venham, ou se de facto está a tentar cumprir as metas que Bruxelas designou até ao fim. Ainda é preciso agora perceber o que é que vai acontecer. Em todo caso, essa revisão para 0,7 é uma revisão que vai além das metas de Bruxelas. Vai ligeiramente além das metas de Bruxelas. Daí a minha perplexidade com esta quase teimosia do Ministro das Finanças. E também alguma perplexidade dos partidos de esquerda e até de alguns grupos dentro do próprio Partido Socialista. Ir além das metas, e nós lembramos do que aconteceu com a Troika, quando o então Primeiro-Ministro Passos Coelho disse vamos para além da Troika, e foi muito contestado, se o atual Ministro das Finanças vai por esse caminho também. Vamos para além das metas que nos são exigidas. Falta perceber o porquê. Porquê é que ele quer fazer isto?
e isso só vamos conhecer ou saber, eventualmente, quando for publicado o documento do Programa de Estabilidade. Na sexta-feira, não é? Gravámos este programa na quarta e é emitido na quinta-feira. Tudo isto vai acontecer na sexta, sexta-feira, sendo aqui uma que na sucessão de acontecimentos. Hoje, quando é emitido, é aprovado em Conselho de Ministros o Programa de Estabilidade e Crescimento. Aí, eventualmente, já podemos saber algum ou outro número e perceber qual é a orientação do Governo nesta matéria. Vamos ver, é esperar e tentar perceber como é que o Ministro vai justificar esta ambição de querer um déficit mais baixo do que aquele que estava negociado com os parceiros de esquerda. Além disso, temos que esperar também pelo que é chamado o cenário macroeconómico, ou seja, os grandes números, aqueles que sustentam o Orçamento de Estado, aqueles que sustentam as previsões do Governo, e perceber qual é a orientação de facto, qual é a orientação, esperando que o Ministro justifique este caminho que está a seguir. E porque todos estes números dizem respeito, de facto, ao nosso cotidiano, à vida de todos nós, a análise que fazes é que estamos no bom caminho ou há razões para estar preocupado? Aparentemente estamos no bom caminho. Se olharmos para os dados que nos são disponibilizados, estamos no bom caminho. Se pegarmos no prato da balança em que dissermos estamos a cumprir as metas, estamos bem com a economia, as contas públicas estão, de facto, equilibradas, estão. Se olharmos para o outro prato da balança que é, então isto é conseguido à custa de quê? Sacrificando alguns serviços públicos, talvez, se calhar. A educação ou a saúde, que é o mais recente, ou a própria cultura, que tivemos também nas últimas semanas a contestação. Se calhar, de um lado estamos muito bem, do outro nem por isso. Lá está, voltamos outra vez ao mesmo, que são escolhas políticas. Entre poupar ou não poupar, entre gastar ou não gastar e depois quais os efeitos que isso tem. E porque são escolhas políticas que dizem respeito também a todos nós e participamos nesse debate através deste programa também. Paulo Pinto, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia para esta análise que emerge deste programa de estabilidade e crescimento. Mais logo, acompanhe a nossa edição na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.